Você já sentiu que todo mundo ao seu redor está de olho no seu dinheiro, esperando uma oportunidade para te enganar? Ricardo Almeida sentia isso todos os dias. Aos 45 anos, ele comandava um império de construção civil que empregava mais de 2.000 pessoas, mas não conseguia confiar em ninguém. Cada sorriso parecia falso, cada elogio parecia interesseiro, cada gesto de carinho parecia calculado. Ele vivia cercado de pessoas, mas se sentia completamente sozinho. E foi exatamente essa desconfiança que quase destruiu sua vida para sempre, até que uma menina de apenas 8 anos apareceu do nada e disse algo que mudou tudo. Ela estava na cadeira de rodas há quase 2 anos, sem esperança, completamente isolado do mundo, quando essa garotinha olhou bem nos olhos dele e declarou com uma confiança impressionante: "Eu posso fazer o senhor andar de novo." Ricardo riu. Achou que era brincadeira de criança, mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que ele jamais imaginou que fosse possível. A manhã de terça-feira começou como todas as outras nos últimos 2 anos. Ricardo acordou na sua mansão de 800 metros quadrados em Alphaville, olhou para o teto alto do quarto master e suspirou fundo. Mais um dia, pensou, mais um dia igual aos outros. Apertou o botão da campainha ao lado da cama e esperou. Em menos de 2 minutos, Antônio, seu cuidador, apareceu na porta com aquele sorriso profissional que Ricardo havia aprendido a odiar. "Bom dia, senhor Ricardo. Como o senhor está se sentindo hoje?" A mesma pergunta de sempre, a mesma resposta de sempre. Igual a ontem, Antônio. Igual a todos os outros dias. Antônio era um homem de uns 50 anos, sempre bem vestido, sempre educado, sempre solícito, era eficiente no trabalho. Ricardo não podia negar, mas havia algo nele que incomodava. Talvez fosse o jeito como ele olhava para a casa, como se estivesse avaliando o valor de cada objeto. Ou talvez fosse paranoia mesmo. Ricardo não sabia mais distinguir. Depois do banho, da fisioterapia matinal que não levava a lugar nenhum, e do café da manhã servido na bandeja de prata, Ricardo foi para o escritório em casa. As paredes eram cobertas de diplomas, certificados e fotos dele inaugurando prédios, recebendo prêmios, apertando a mão de políticos importantes. Tudo isso parecia pertencer a outra pessoa agora. Há 2 anos e meio, Ricardo Almeida era considerado um dos empresários mais influentes do país. Sua construtora, Almeida & Associados, havia construído alguns dos edifícios mais importantes de São Paulo. Shopping centers, prédios comerciais, residenciais de alto padrão. O nome dele aparecia nas listas de pessoas mais ricas do Brasil. Tinha uma equipe de mais de 50 funcionários diretos trabalhando no escritório central, além dos milhares de operários espalhados pelas obras. Mas o sucesso havia cobrado um preço alto. Ricardo havia se tornado uma pessoa desconfiada, dura, inflexível. Para ele, todo mundo tinha algum interesse financeiro por trás dos relacionamentos. Foi essa desconfiança que arruinou sua vida pessoal. Primeiro foi o casamento com Patrícia, que terminou quando ela descobriu que Ricardo havia contratado um detetive particular para investigar se ela estava tendo um caso. Ela não estava, mas a descoberta da investigação foi o fim de tudo. "Ricardo, você está doente", ela disse na última conversa que tiveram. "Você não consegue confiar em ninguém, nem na sua própria esposa." Depois do divórcio, Ricardo se fechou ainda mais. Parou de sair com amigos, parou de frequentar eventos sociais, parou de se relacionar com mulheres. O trabalho virou sua única obsessão. E foi no trabalho que tudo desmoronou de vez. A história começou com Dona Conceição, uma senhora de 67 anos que trabalhou como secretária da construtora por 23 anos. Ela havia começado quando Ricardo ainda era um jovem engenheiro trabalhando com o pai. Dona Conceição viu a empresa crescer, viu Ricardo se tornar o homem bem-sucedido que era. Ela conhecia cada detalhe da vida dele, organizava a agenda, lembrava dos compromissos importantes, cuidava até mesmo dos assuntos pessoais quando necessário. Era mais que uma secretária, era como uma segunda mãe para Ricardo, embora ele nunca admitisse isso em voz alta. O problema começou quando Ricardo desconfiou que alguém estava vazando informações confidenciais da empresa para os concorrentes. 3 licitações importantes seguidas foram perdidas para empresas menores, que de alguma forma conseguiram fazer propostas mais vantajosas. Alguém estava passando informações privilegiadas. Disso Ricardo tinha certeza. E como Dona Conceição tinha acesso a praticamente todos os documentos da empresa, ela automaticamente entrou na lista de suspeitos. A desconfiança se transformou em obsessão. Ricardo começou a observar cada movimento dela,
cada conversa, cada documento que ela manuseava. Instalou câmeras escondidas, mandou monitorar os e-mails dela, chegou até a revisar a bolsa dela algumas vezes quando ela saía para almoçar. A gota d'água foi numa sexta-feira de dezembro. Ricardo chegou mais cedo no escritório e viu Dona Conceição saindo da sala dele com alguns papéis na mão. Ela sempre organizava os documentos dele, era uma das funções dela, mas naquele dia Ricardo enxergou maldade onde sempre havia cuidado. Conceição, ele chamou com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. O que você estava fazendo na minha sala? Ela se virou surpresa. Organizando seus documentos para a reunião de segunda, Sr. Ricardo, como sempre faço. E que documentos são esses na sua mão? Dona Conceição olhou para os papéis confusa. São as propostas da licitação do shopping de Santos. O senhor pediu para eu preparar tudo para segunda-feira. Ricardo se aproximou dela com os olhos fixos nos documentos. Me dá isso aqui. Ela entregou os papéis cada vez mais confusa. Ricardo examinou cada página como se estivesse procurando alguma evidência de traição. Conceição, com quem você conversou sobre essa licitação? A pergunta saiu carregada de acusação. Com ninguém, Sr. Ricardo. Apenas com o senhor e com o Dr. Marcelo da assessoria jurídica, como o senhor instruiu. Tem certeza? A voz dele estava ficando mais agressiva. Tenho certeza. Por que o senhor está perguntando isso? Dona Conceição estava começando a ficar assustada. Foi então que Ricardo explodiu. Toda a paranoia acumulada, toda a desconfiança, todo o medo de ser traído saiu de uma vez. Porque alguém está vazando informações da minha empresa e você é a única pessoa que tem acesso a tudo. Dona Conceição ficou pálida. Senhor Ricardo, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que alguém está me sabotando e você está no meio disso tudo. Senhor Ricardo, eu trabalho aqui há 23 anos. Como o senhor pode pensar uma coisa dessas de mim? Mas Ricardo estava cego de raiva e desconfiança. Exatamente por isso, você conhece todos os processos, tem acesso a todos os documentos, sabe de todas as estratégias. Quem mais poderia estar fazendo isso? Dona Conceição começou a chorar. Senhor Ricardo, eu nunca trairia o senhor. Nunca. Eu vi o senhor crescer, vi a empresa crescer. Como o senhor pode achar que eu faria uma coisa dessas? Mas para Ricardo, as lágrimas pareciam mais uma tentativa de manipulação. Chega de teatro, Conceição. Eu sei que é você. Não sei ainda como provar, mas eu sei. Não é teatro, Sr. Ricardo. É dor. Dor de ser acusada de uma coisa que eu jamais faria. Mas Ricardo estava determinado a encontrar um culpado. Você está demitida. Pode pegar suas coisas e sair hoje mesmo. E se eu descobrir que você realmente estava sabotando minha empresa, vou processar você até você perder tudo que tem. Dona Conceição ficou parada por um momento, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Depois, lentamente, ela se dirigiu até a mesa dela, pegou os poucos pertences pessoais que tinha ali e colocou numa sacola plástica. Todo o escritório estava em silêncio, observando a cena. Ninguém ousava interferir quando Ricardo estava daquele jeito. Antes de sair, Dona Conceição se virou para ele uma última vez. Senhor Ricardo, eu rezei pelo senhor todos esses anos. Rezei para Deus proteger o senhor, dar saúde, dar prosperidade. E vou continuar rezando, mesmo depois do que o senhor acabou de fazer comigo, porque eu sei que o senhor não está sendo o senhor hoje. O Ricardo que eu conheço nunca faria isso. E saiu, deixando o escritório em um silêncio constrangedor. Nos dias seguintes, Ricardo se convenceu de que havia feito a coisa certa. Havia se livrado da traidora, havia protegido sua empresa, mas as licitações continuaram sendo perdidas. E foi então que a verdade apareceu. Um dos engenheiros mais jovens da empresa, Rodrigo, de apenas 28 anos, foi flagrado tentando vender informações para um concorrente. Ele estava com problemas financeiros graves, dívidas de jogo, e havia visto nas informações privilegiadas uma forma de conseguir dinheiro rápido. Rodrigo confessou tudo quando foi confrontado. Ele tinha acesso aos documentos porque fazia parte da equipe técnica, não porque Dona Conceição estava vazando informações. Quando Ricardo soube da verdade, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Dona Conceição era inocente, completamente inocente, e ele tinha destruído a vida de uma mulher de 67 anos que havia dedicado 23 anos da vida para sua empresa, uma mulher que o tratava como filho. A culpa foi avassaladora, mas o orgulho foi mais forte. Ricardo não conseguiu ligar para ela, não conseguiu ir até a casa dela, não conseguiu pedir desculpas. Em vez disso, mergulhou ainda mais fundo no trabalho, tentando esquecer o que havia feito.
Foi 3 semanas depois da demissão de Dona Conceição que o acidente aconteceu. Ricardo estava dirigindo na Marginal Pinheiros, voltando de uma reunião quando um caminhão perdeu o controle e bateu na lateral do carro dele. O impacto foi terrível. Ricardo acordou no hospital com médicos explicando que ele tinha sofrido uma lesão na coluna vertebral. As primeiras semanas foram de esperança. Os médicos diziam que havia chance de recuperação, que com fisioterapia e tempo ele poderia voltar a andar. Mas os meses se passaram e nada aconteceu. 2 cirurgias, meses de fisioterapia, os melhores médicos do país. Ricardo gastou uma fortuna em tratamentos, mas suas pernas continuaram sem resposta. O pior não era a paralisia física, era a paralisia emocional. Ricardo se afastou completamente da empresa, deixou tudo nas mãos dos sócios. Parou de receber visitas, parou de atender telefone, parou de se interessar por qualquer coisa. A mansão virou uma prisão dourada onde ele passava os dias na cadeira de rodas, amargo, revoltado, sozinho. Antônio cuidava das necessidades básicas dele, mas Ricardo desconfiava até do cuidador. E se ele estava roubando? E se estava contando para outras pessoas sobre sua condição? E se estava planejando alguma coisa? A paranoia não tinha sido curada pelo acidente, pelo contrário, havia piorado. Foi assim que Ricardo passou quase 2 anos, isolado, desconfiado, sem esperança. Até que numa tarde de quinta-feira, Antônio veio com uma sugestão diferente. Senhor Ricardo, o senhor não acha que seria bom sair um pouco? Tomar um ar fresco? Para quê, Antônio? Para as pessoas ficarem olhando para mim com pena. Não precisa ir em lugares movimentados. Podemos ir no Parque Vila Lobos. É tranquilo, tem muitas árvores. O senhor pode ficar num local reservado. Ricardo estava enjoado de ficar trancado em casa. Está bem, mas só por 1 hora. E foi essa decisão aparentemente simples que mudou tudo. Olha, se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. O Parque Vila Lobos, numa tarde de quinta-feira, era exatamente o que Antônio havia prometido. Tranquilo, arborizado, com poucos frequentadores. Antônio empurrou a cadeira de rodas de Ricardo até uma área sombreada perto do lago artificial. Aqui está bom, senhor Ricardo? Está. Pode me deixar aqui. Volta em 1 hora. Antônio hesitou por um momento. O senhor tem certeza? Posso ficar por perto. Não precisa. Eu quero ficar sozinho mesmo. Antônio se afastou e Ricardo ficou ali, observando as poucas pessoas que caminhavam pelos caminhos do parque. Casais namorando, mães com crianças pequenas, idosos fazendo caminhada. Vida normal, algo que ele sentia que não fazia parte mais. Estava mexendo no celular sem muito interesse quando uma voz infantil o tirou dos pensamentos. Oi, moço da cadeira de rodas. Ricardo levantou a cabeça e viu uma menina pequena parada a alguns metros de distância. Devia ter uns 8 anos, cabelo cacheado preso com uma fita colorida, vestido simples mas limpo, tênis já meio gastos pelo uso, uma mochila escolar nas costas. Estava sozinha, mas não parecia perdida ou assustada. Pelo contrário, tinha nos olhos uma segurança que surpreendeu Ricardo. Oi, ele respondeu sem muito entusiasmo. A última coisa que ele queria era conversar com uma criança desconhecida. A menina se aproximou mais, sem medo, sem constrangimento. Meu nome é Isabela. E o seu? Ricardo. Ele olhou ao redor procurando pelos pais dela. Cadê seus pais, Isabela? Minha avó está ali. Ela apontou para uma senhora que estava sentada num banco distante lendo um livro. Ela deixa eu brincar um pouco antes de voltarmos para casa. E você costuma conversar com estranhos? Ricardo tentou usar um tom sério, esperando que a menina se assustasse e fosse embora. Mas Isabela riu. Você não parece um estranho perigoso. Parece só um estranho triste. A sinceridade da observação pegou Ricardo desprevenido. Posso sentar aqui com você? Ela perguntou apontando para um banco próximo à cadeira dele. Por quê? Porque você parece que precisa de companhia, e eu gosto de conversar com pessoas que precisam de companhia. Havia algo na simplicidade da menina que desarçoou Ricardo completamente. Ela não estava olhando para ele com pena, não estava constrangida pela cadeira de rodas, não parecia estar calculando nenhum interesse. Era apenas uma criança sendo naturalmente gentil. Pode sentar, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo, não foi só por educação. Isabela subiu no banco e ficou balançando as perninhas, olhando ora para Ricardo,
ora para o lago. Faz muito tempo que você não anda? Ela perguntou com a naturalidade que só as crianças conseguem ter. Quase 2 anos. Nossa, bastante tempo mesmo. E os médicos não conseguem te curar? Não, já tentei tudo o que tinha para tentar. Isabela ficou pensativa por um momento, balançando as pernas. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que você pode voltar a andar. Ricardo deu uma risada sem humor. É? E por que você acha isso? E foi então que Isabela disse as palavras que mudaram tudo. Porque eu posso fazer você andar de novo. Ricardo parou de mexer no celular e olhou bem para a menina. Ela estava falando sério, sem brincadeira, sem dúvida na voz. Isabela, isso não é brincadeira. Eu tenho um problema sério na coluna. Os melhores médicos de São Paulo já me examinaram. Fiz 2 cirurgias. Não é questão de querer ou não querer andar. Eu sei que não é brincadeira, Isabela disse com uma seriedade impressionante para uma criança de 8 anos. Mas eu também sei que você pode andar de novo. Eu sinto isso. Havia algo no jeito dela falar que fez Ricardo sentir um arrepio estranho. Como uma criança de 8 anos pode ter certeza de uma coisa dessas? Minha avó sempre disse que algumas pessoas ficam presas não por causa do corpo, mas por causa do coração, e que quando o coração se cura, o corpo também se cura. Sua avó, Ricardo repetiu devagar. E o que mais ela te ensina? Que às vezes as pessoas ficam doentes por causa de coisas ruins que fizeram e que se sentem muito mal por isso, e que quando elas conseguem se perdoar, o corpo delas também consegue se curar. As palavras da menina atingiram Ricardo como um soco no estômago. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo com ele, como se pudesse ver a culpa que ele carregava desde que demitiu Dona Conceição injustamente. Isabela, você conhece muito sobre essas coisas para uma criança. Minha avó sempre conversou comigo como se eu fosse adulta. Ela diz que criança também entende as coisas. Só precisa que alguém explique direito. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando a menina. E você realmente acha que pode me ajudar a andar? Acho. Minha avó sempre disse que eu tenho um dom especial para ajudar pessoas que estão com o coração machucado. Como você sabe que meu coração está machucado? Isabela sorriu com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Porque você tem o mesmo olhar que minha avó tinha quando ela se sentia culpada por alguma coisa. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Há quanto tempo ninguém falava com ele de forma tão direta e honesta? Isabela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Qual o nome da sua avó? Conceição. Conceição Santos. Todo mundo chama ela de Dona Conceição. O mundo parou. Ricardo sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Não pode ser. Ele sussurrou. Pode sim. Ela sempre fala de um patrão que ela gostava muito, que ela cuidou por muitos anos, que ela viu crescer e virar um homem importante, um homem que ela amava como se fosse filho. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ricardo. Para, ele disse com a voz embargada. Para com isso. Mas Isabela continuou, agora com a voz mais suave. Ela também fala que esse homem ficou muito machucado por dentro por causa de algumas coisas ruins que aconteceram com ele, e que por isso, ele não conseguia confiar mais em ninguém, nem nela. Ricardo estava tremendo agora. Como você sabe disso tudo? Você é só uma criança. Minha avó me contou tudo. Ela nunca ficou com raiva do senhor, sabe? Do senhor? Ricardo percebeu que ela tinha mudado o tratamento. Você sabe quem eu sou? Sei. Você é o senhor Ricardo, o patrão da minha avó. Ela sempre falava do senhor com muito carinho. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Eu fiz uma coisa terrível com sua avó, Isabela. Uma coisa que não tem perdão. Tem perdão sim, ela disse com a mesma certeza de antes. Minha avó sempre dizia que o amor perdoa tudo. E ela te ama muito. Ricardo olhou para a menina através das lágrimas. Ela te mandou aqui? Não exatamente. Ela sempre soube que o senhor vinha aqui no parque. Antônio contou para ela. Mais uma vez Ricardo se sentiu traído. Antônio conhece sua avó? Conhece sim. Ele é primo da minha mãe. Por isso ele conseguiu o emprego de cuidar do senhor. Tudo se encaixava agora. Antônio não era só um cuidador profissional. Era família de Dona Conceição. Ele está me espionando? Não, senhor Ricardo. Ele está cuidando do senhor. Minha avó pediu para ele cuidar bem do senhor, mesmo depois do que aconteceu. Ricardo não sabia mais o que pensar, o que sentir. Por que sua avó faria isso, depois do que eu fiz com ela? Porque ela te ama, senhor Ricardo. E quem ama de verdade não para de amar por causa de um erro. Naquele momento, Ricardo viu uma figura conhecida se aproximando. Era Antônio.
mas ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava uma senhora de cabelos grisalhos, vestido simples, passos lentos mas firmes. Dona Conceição. Ela está aqui, Ricardo sussurrou. Isabela sorriu. Ela vem ao parque todos os dias, no mesmo horário que o senhor. Ela fica longe, só observando, para ter certeza de que o senhor está bem. Ricardo olhou para Dona Conceição, que havia parado a uns 20 metros de distância. Ela estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era tristeza? Era amor? Era perdão? Por que ela não se aproxima? Porque ela acha que o senhor ainda não está pronto para conversar com ela. Mas hoje, eu senti que era a hora certa. Hora certa para quê? Para começar a cura. A cura do coração primeiro, depois a cura do corpo. Isabela desceu do banco e estendeu a mãozinha para Ricardo. Vem, senhor Ricardo, vamos tentar uma coisa. Tentar o quê? Se levantar desta cadeira. Ricardo olhou para a mãozinha estendida de Isabela como se fosse a coisa mais assustadora do mundo. Isabela, eu não consigo me levantar. Faz quase 2 anos que eu não sinto nada nas pernas. Eu sei que o senhor não sente, mas vai sentir. Só precisa tentar de verdade. A confiança na voz dela era desconcertante. E se eu cair? E se me machucar mais ainda? O senhor não vai cair. Eu vou segurar o senhor. Ricardo olhou para a menina pequena à sua frente. Como uma criança de 8 anos poderia segurá-lo? Mas havia algo nos olhos dela, uma certeza tão profunda que o fazia querer acreditar. Está bem, ele disse finalmente, mas só uma tentativa. Isabela segurou as mãos de Ricardo com uma força surpreendente para o tamanho dela. Agora o senhor vai fechar os olhos e pensar numa coisa boa, numa época que o senhor era feliz andando. Ricardo fechou os olhos, mas só conseguia pensar em todas as vezes que havia caminhado pelos corredores da empresa gritando com funcionários, desconfiando de todo mundo, sendo duro e injusto. Não consigo pensar em nada bom, ele admitiu. Então pensa na minha avó, Isabela sugeriu. Pensa em todas as vezes que ela cuidou do senhor, que fez um café gostoso, que organizou as coisas do jeito que o senhor gostava. Pensa no sorriso dela quando o senhor chegava de manhã no escritório. As imagens começaram a vir. Dona Conceição chegando sempre antes dele no escritório, o café quentinho na mesa, os documentos organizados exatamente como ele preferia, o jeito carinhoso como ela perguntava se ele havia dormido bem, se estava se alimentando direito. Como ela lembravam de todos os compromissos importantes, como cuidava até dos presentes de aniversário para os clientes especiais. Agora imagina o senhor se levantando para dar um abraço nela, Isabela disse suavemente. Um abraço de verdade, de perdão, de gratidão por tudo que ela fez pelo senhor. Ricardo tentou imaginar, tentou sentir o que seria se levantar da cadeira e caminhar até Dona Conceição. E então, pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo diferente. Um formigamento muito sutil na coxa direita. Meu Deus! Ele sussurrou sem abrir os olhos. Senti alguma coisa. O quê? Isabela perguntou animada. Um formigamento muito fraco, mas senti. Eu sabia que ia funcionar. Ricardo abriu os olhos assustado. Mas foi só um formigamento, pode não significar nada. Significa sim. Significa que alguma coisa lá dentro está despertando. Naquele momento, Antônio e Dona Conceição se aproximaram devagar. Ricardo sentiu o coração acelerar quando viu o rosto da mulher que havia sido como uma mãe para ele. Ela estava mais magra, mais envelhecida, mas tinha a mesma expressão gentil de sempre. Boa tarde, senhor Ricardo, ela disse com a voz embargada. Boa tarde, Conceição, ele respondeu, e as 2 palavras saíram carregadas de emoção. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Conceição, Ricardo disse finalmente, eu preciso te pedir uma coisa que eu não tenho direito de pedir. O senhor não precisa pedir nada, ela interrompeu. Eu sei o que o senhor quer dizer e eu já perdoei faz tempo. Ricardo começou a chorar. Como você consegue me perdoar depois do que eu fiz? Eu te acusei de traição, te demiti de forma humilhante, destruí 23 anos de confiança, porque eu entendi que o senhor estava sofrendo muito naquela época. O divórcio, as perdas na empresa, toda aquela pressão. O senhor não estava sendo o Ricardo que eu conhecia. Isso não justifica nada do que eu fiz. Não justifica, mas explica. E quem ama de verdade consegue separar a pessoa dos erros que ela comete. Dona Conceição se aproximou mais da cadeira de rodas. Senhor Ricardo, posso te contar uma coisa? Ele acenou que sim. Quando eu saí da empresa naquele dia, eu chorei muito. Chorei porque estava magoada, mas principalmente porque estava preocupada com o senhor. Eu sabia que o senhor estava se destruindo por dentro, e eu não podia mais ajudar. Eu senti tanto a sua falta, Conceição. A empresa nunca mais foi a mesma sem você. Eu nunca mais fui o mesmo sem você. O senhor não perdeu só uma secretária naquele dia, senhor Ricardo. Perdeu uma amiga, uma conselheira,
alguém que realmente se importava com seu bem-estar. Isabela havia ficado quieta durante toda a conversa, mas agora se aproximou do avô e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Antônio acenou e se dirigiu a Ricardo. Senhor Ricardo, posso explicar uma coisa? Pode falar. Quando a dona Conceição foi demitida, ela ficou muito preocupada com o senhor. Ela sabia que o senhor não tinha mais ninguém para cuidar das coisas pessoais, para lembrar dos remédios, para observar se estava se alimentando bem. Ricardo franziu a testa. E daí? Daí que quando o acidente aconteceu e o senhor precisou de um cuidador, foi ela quem me indicou para a agência. Foi ela quem pediu para eu aceitar o trabalho mesmo sabendo da situação. Ricardo ficou boquiaberto. Você está dizendo que a Conceição arranjou para você cuidar de mim? Estou dizendo que ela nunca parou de se preocupar com o senhor, mesmo depois de tudo que aconteceu. As lágrimas de Ricardo caíam sem parar agora. Conceição, por que você fez isso? Por que continuou cuidando de mim depois do jeito que eu te tratei? Porque o amor não para quando a gente quer que pare, senhor Ricardo. E porque eu sabia que um dia o senhor ia precisar de perdão. Não só o meu, mas principalmente o perdão do senhor mesmo. Eu não sei como me perdoar por uma coisa dessas. Dona Conceição se ajoelhou ao lado da cadeira e pegou as mãos de Ricardo. Começa tentando entender que o senhor também é humano. Humano que erra, que se machuca, que às vezes faz escolhas ruins quando está com medo ou com dor. Isabela voltou a se aproximar. Senhor Ricardo, quer tentar se levantar de novo? Desta vez ele não hesitou. Quero. Ele segurou as mãos de Isabela e fechou os olhos novamente. Mas agora, em vez de pensar só em Dona Conceição, ele pensou em todos os funcionários que havia maltratado ao longo dos anos. Pensou em todas as vezes que havia sido injusto, desconfiado, duro demais. Pensou em quanto dano havia causado por causa do seu medo de ser traído. E então, pela primeira vez em 2 anos, Ricardo sentiu os músculos das coxas contraírem. Muito pouco, quase imperceptível, mas contraíram. Senti de novo, ele disse sem abrir os olhos. Mais forte desta vez. Tenta empurrar para baixo como se quisesse se levantar. Isabela instruiu. Ricardo respirou fundo e fez força. E então aconteceu algo que ele achava que nunca mais ia acontecer. Ele conseguiu levantar alguns centímetros da cadeira. Por apenas 2 segundos, mas levantou. Meu Deus! Dona Conceição gritou. O senhor se levantou! Ricardo abriu os olhos em choque. Eu me levantei mesmo? Levantou sim. Isabela sorriu. E vai conseguir levantar mais ainda. Eles tentaram mais algumas vezes. A cada tentativa, Ricardo conseguia se levantar um pouco mais, ficar de pé um pouco mais tempo. Não era muito. As pernas ainda estavam bambas, mas era um progresso inacreditável para quem não sentia nada há quase 2 anos. Como isso é possível? Ricardo perguntou, ainda tremendo de emoção. Porque o senhor começou a se perdoar, Isabela explicou. E quando a gente se perdoa, o corpo também consegue se curar. Naquele momento, Ricardo olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas no parque haviam parado para observar. Um homem numa cadeira de rodas tentando se levantar, uma criança o incentivando, uma senhora idosa chorando de emoção, um cuidador aplaudindo discretamente. Era uma cena bonita e tocante. Conceição, Ricardo disse ainda ofegante do esforço. Você pode me perdoar completamente um dia? Eu já perdoei, senhor Ricardo. Perdoei no mesmo dia que saí da empresa. Como é possível perdoar tão rápido? Porque guardar mágoa só machuca quem guarda. E porque eu sabia que o senhor ia precisar do meu perdão para conseguir se perdoar também. Essa parte da história me tocou muito, e eu imagino que está tocando vocês também. Quantas vezes a gente fere as pessoas que mais se importam conosco por causa dos nossos medos e inseguranças? Quantas vezes deixamos o orgulho e a desconfiança falarem mais alto que o amor? Se você já passou por uma situação parecida, seja como o Ricardo ou como a Dona Conceição, me conta aí nos comentários. Às vezes dividir nossa experiência ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nessa jornada de aprender a perdoar e a pedir perdão. E me diz também, você acredita que o perdão realmente tem o poder de curar não só o coração, mas também o corpo? Nos dias seguintes àquele encontro transformador no parque, a vida de Ricardo começou a mudar de uma forma que ele nunca imaginou que fosse possível. Antônio havia contado a verdade sobre sua relação familiar com Dona Conceição, e isso, que poderia ter gerado mais desconfiança, na verdade tranquilizou Ricardo. Pela primeira vez em anos, ele se sentia cuidado por alguém de verdade, não por alguém que estava ali apenas pelo salário. Antônio, Ricardo disse na manhã seguinte durante a fisioterapia, porque você nunca me contou que era parente da Conceição, porque ela me pediu para não contar. Ela achou que o senhor não aceitaria meus cuidados se soubesse da ligação. E vocês conversavam sobre mim? Conversávamos. Ela sempre perguntava como o senhor estava, se estava comendo direito,
Se estava fazendo a fisioterapia, ela se preocupava muito com a depressão do senhor. Ricardo se deu conta de que, mesmo longe, Dona Conceição havia continuado cuidando dele indiretamente. Era ela quem instruía Antônio sobre os hábitos alimentares de Ricardo, sobre os horários que ele preferia para as atividades, sobre os pequenos detalhes que faziam diferença no dia a dia. Ela conhece o senhor há tanto tempo que sabia exatamente como orientar meu trabalho, Antônio explicou. Foi por isso que consegui me adaptar tão bem à rotina do senhor desde o primeiro dia. Mais impressionante ainda eram os progressos físicos. A cada dia, Ricardo conseguia sentir um pouco mais de movimento nas pernas. Os formigamentos ficaram mais frequentes. Os músculos começaram a responder melhor aos estímulos. Dr. Henrique, o fisioterapeuta que acompanhava Ricardo há 2 anos, não conseguia acreditar na transformação. Senhor Ricardo, em 30 anos de profissão, eu nunca vi uma recuperação tão rápida depois de tanto tempo de paralisia. O que mudou na sua rotina? Mudou tudo, doutor. Mudou principalmente aqui. Ricardo apontou para o peito. Dr. Henrique era um homem experiente na casa dos 60 anos, que havia visto de tudo na área de reabilitação. Senhor Ricardo, posso lhe falar com toda a sinceridade? Pode. Desde que comecei a atendê-lo, eu sempre soube que o senhor tinha condições físicas de voltar a andar. Os exames mostravam que os nervos não estavam completamente comprometidos, que havia possibilidade de recuperação. Então, por que eu não melhorava? Porque o senhor não queria melhorar. Não conscientemente, mas inconscientemente, o senhor estava se punindo por alguma coisa. E quando a mente não colabora, o corpo não responde. Essa conversa com o Dr. Henrique fez Ricardo refletir muito. Será que realmente ele havia se mantido na cadeira por culpa? Será que de alguma forma ele sentia que merecia aquele sofrimento por ter sido tão injusto com Dona Conceição e tantas outras pessoas ao longo da vida? Doutor, isso significa que eu poderia ter voltado a andar antes se eu tivesse resolvido meus problemas emocionais? Possivelmente sim. O corpo e a mente estão mais conectados do que a gente imagina. Trauma emocional pode gerar paralisia física, e cura emocional pode gerar recuperação física. Entretanto, o que mais impactou Ricardo foi descobrir como sua demissão injusta havia afetado a vida de Dona Conceição e sua família. Numa conversa mais longa com Isabela alguns dias depois, ele soube de detalhes que o deixaram devastado. Tio Ricardo, como Isabela havia começado a chamá-lo, posso contar uma coisa sobre minha avó? Pode contar tudo. Quando ela saiu do trabalho do senhor, ela ficou muito tempo sem conseguir outro emprego. Ricardo sentiu o estômago apertar. Por causa da idade dela? Por causa da idade. E porque ela não tinha como provar que foi demitida injustamente. Quando as outras empresas ligavam pedindo referência e descobriam que ela foi demitida por suspeita de roubo, elas não queriam contratar. A culpa foi como uma facada no peito de Ricardo. Ele nunca havia pensado nas consequências práticas que sua acusação teria na vida profissional de Dona Conceição. Isabela, sua avó ficou muito tempo desempregada por minha causa? Ficou 6 meses. 6 meses procurando trabalho e sendo rejeitada. Minha mãe teve que fazer 2 empregos para sustentar a casa. E sua avó, como ela reagia? Ela chorava às vezes quando pensava que a gente não estava vendo, mas nunca falou mal do senhor. Sempre dizia que o senhor estava passando por um momento difícil e que um dia as coisas iam se resolver. Ricardo descobriu que Dona Conceição havia finalmente conseguido emprego numa família menor, ganhando bem menos do que ganhava com ele, sem os benefícios que ele oferecia, trabalhando mais horas por dia. E mesmo assim ela nunca guardou rancor de mim, nunca. Ela sempre dizia que guardar mágoa só fazia mal para quem guardava, e que ela preferia usar a energia dela para cuidar da família e reconstruir a vida. A generosidade de Dona Conceição deixou Ricardo ainda mais impressionado e mais culpado ao mesmo tempo. Foi então que ele tomou uma decisão. Antônio, eu preciso ir até a casa da Conceição. O senhor tem certeza? Não seria melhor esperar mais um pouco, até o senhor estar andando melhor? Não, eu preciso ir agora. Preciso falar com ela pessoalmente, na casa dela, fazer as coisas direito desta vez. A casa de Dona Conceição ficava num bairro simples da zona leste de São Paulo. Uma casinha pequena, bem cuidada, com um jardim na frente e uma varanda acolhedora. Quando Ricardo chegou numa tarde de sábado, em sua cadeira de rodas adaptada, Isabela saiu correndo para recebê-lo. Tio Ricardo, que surpresa boa! Dona Conceição apareceu na porta da casa, limpando as mãos no avental. Ela ficou surpresa ao ver Ricardo ali. Senhor Ricardo, o que o senhor está fazendo aqui? Vim falar com você, Conceição. Vim fazer direito o que eu deveria ter feito há 2 anos. Ela o convidou para entrar. A sala era pequena,
mas aconchegante. Móveis simples, alguns quadros de família nas paredes, um crucifixo acima do sofá. Tudo muito diferente da mansion de Ricardo, mas havia algo ali que a casa dele não tinha. Paz. Conceição. Ricardo começou quando eles se acomodaram. Eu não vim aqui só para pedir desculpas. Vim para tentar reparar o dano que eu causei. Senhor, Ricardo, o senhor não precisa reparar nada. Preciso sim. Eu sei que você ficou desempregada por 6 meses por minha causa. Sei que teve dificuldade para conseguir outro trabalho. Sei que sua família passou por dificuldades financeiras. Dona Conceição ficou em silêncio apenas ouvindo. Eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você volte a trabalhar comigo. O silêncio na sala ficou pesado. Isabela, que estava brincando no chão, parou para prestar atenção na conversa. Senhor Ricardo, Dona Conceição disse finalmente. O senhor sabe que eu já estou trabalhando em outro lugar. Eu sei. E sei também que você ganha menos lá do que ganhava comigo, que tem menos benefícios, que trabalha mais horas. É verdade, mas eu me comprometi com aquela família. E se eu conversasse com eles? Se eu pagasse uma indenização para eles te liberarem do compromisso? Dona Conceição olhou para Ricardo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por que o senhor quer fazer isso? Porque eu preciso da sua ajuda, Conceição. Não só como secretária, mas como a pessoa que você sempre foi na minha vida. Uma conselheira, uma amiga, alguém que se importa comigo de verdade. E o senhor confia em mim agora, depois de tudo o que aconteceu? A pergunta doeu, mas Ricardo sabia que merecia. Conceição, eu nunca deveria ter deixado de confiar em você. Você foi a pessoa mais leal que eu já conheci na vida. O problema nunca foi com você, foi comigo. Com meu medo, minha paranoia, minha incapacidade de reconhecer o amor quando estava bem na minha frente. Dona Conceição começou a chorar. Senhor Ricardo, o senhor sabe que eu tenho 70 anos agora? Que eu não tenho mais a mesma energia de antes? Eu sei. E por isso mesmo eu quero que você trabalhe no seu ritmo, nas suas condições. Quero cuidar de você como você sempre cuidou de mim. Naquele momento, a mãe de Isabela chegou do trabalho. Era uma mulher na casa dos 40, com a expressão cansada de quem trabalha muito. Quando viu Ricardo na sala, sua expressão se endureceu imediatamente. Mãe, o que esse homem está fazendo aqui? A hostilidade na voz dela era evidente. Dona Conceição se levantou rapidamente. Cláudia, o senhor Ricardo veio conversar comigo. Conversar sobre o quê? Sobre como ele humilhou a senhora na frente de todo mundo? Sobre como quase arruinou nossa vida? Ricardo se sentiu ainda menor na cadeira de rodas. Cláudia, ele disse, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva de mim. Direito? Eu tenho a obrigação de proteger minha mãe de pessoas como o senhor. Filha, por favor. Dona Conceição tentou intervir. Não, mãe. Deixa eu falar. Cláudia se aproximou da cadeira de Ricardo. O senhor sabe o que foi ver minha mãe chegar em casa chorando naquele dia? O senhor sabe o que foi ela ficar meses procurando trabalho e sendo rejeitada? O senhor sabe quantas noites ela ficou acordada se perguntando o que tinha feito de errado? Cada palavra de Cláudia era como uma bofetada, mas Ricardo sabia que precisava ouvir tudo. Você tem razão, ele disse simplesmente. Eu causei muito sofrimento para sua família, e não tenho desculpa para isso. Desculpa não, o senhor não tem mesmo. E agora vem aqui achando que pode resolver tudo com dinheiro? Não é sobre dinheiro, Cláudia. É sobre reconhecer meus erros e tentar ser uma pessoa melhor. Pessoa melhor? Ela riu com amargura. O senhor teve 2 anos para ser uma pessoa melhor. Por que só agora? Era uma pergunta justa e Ricardo sabia disso. Porque só agora eu consegui parar de sentir pena de mim mesmo e começar a enxergar o mal que causei para as pessoas que eu deveria ter protegido. Isabela, que havia ficado quieta durante toda a discussão, se aproximou da mãe. Mamãe, o tio Ricardo está tentando se curar. E quando alguém está tentando se curar de verdade, a gente tem que dar uma chance. Cláudia olhou para a filha com surpresa. Isabela, você não entende essas coisas de adulto. Entendo sim. Entendo que todo mundo erra às vezes. E que o importante é tentar consertar depois que descobre que errou. A sabedoria da menina mais uma vez surpreendeu todos na sala. Dona Conceição olhou para a filha com uma expressão que misturava carinho e autoridade. Cláudia, senta aqui. Vamos conversar direito sobre isso. Cláudia hesitou, mas acabou se sentando no sofá ao lado da mãe. Ricardo permaneceu na cadeira de rodas, esperando, sabendo que essa era uma conversa que ele precisava presenciar.
mesmo que fosse dolorosa. Filha, Dona Conceição começou. Eu entendo sua raiva. Entendo e até acho que você tem direito de estar brava, mas também preciso que você entenda uma coisa. O que, mãe? O Sr. Ricardo sempre foi um homem bom. Mesmo quando errou comigo, eu sabia que ele não estava sendo ele mesmo. Cláudia revirou os olhos. Mãe, a senhora sempre vê o lado bom das pessoas. Às vezes isso não é virtude, é ingenuidade. Ricardo se sentiu compelido a falar. Cláudia, sua mãe não está sendo ingênua, ela está sendo sábia. Eu realmente não estava sendo eu mesmo naquela época. Estava deixando o medo e a paranoia controlarem minha vida. E isso justifica o que o senhor fez? Não justifica. Nada justifica, mas explica. E conhecer a explicação não significa perdoar automaticamente. Significa entender que as pessoas são complexas e que às vezes fazem coisas terríveis quando estão feridas. Cláudia ficou em silêncio por um momento. O senhor machucou minha mãe profundamente. Ela pode dizer que perdoa, que entende, mas eu vi o sofrimento dela. Eu vi ela chorando no banheiro achando que a gente não estava vendo. Eu vi ela se culpando, se perguntando o que tinha feito de errado. As palavras de Cláudia perfuraram o coração de Ricardo como facas afiadas. Você tem razão de me proteger dela, ele disse. Se eu fosse você, faria a mesma coisa. Sua mãe é uma pessoa especial que merece ser protegida de pessoas como eu costumava ser. Como o senhor costumava ser? Cláudia perguntou com ceticismo. O senhor mudou assim de uma hora para outra? Não de uma hora para outra. Mudei quando finalmente entendi o que havia perdido, quando entendi que tinha destruído a relação mais importante da minha vida por causa do meu orgulho e da minha incapacidade de confiar nas pessoas. E como eu sei que o senhor não vai voltar a ser como era antes quando as coisas ficarem difíceis de novo? Era uma pergunta que Ricardo havia feito para si mesmo muitas vezes. Você não sabe, ele respondeu honestamente. Nem eu sei. Mudança real leva tempo para ser provada. Só posso pedir uma oportunidade para mostrar que estou tentando ser diferente. Isabela, que havia estado brincando quieta no canto da sala, se aproximou da mãe. Mamãe, posso falar uma coisa? Pode, minha filha. O tio Ricardo está tentando andar de novo. E cada vez que ele consegue dar um passinho, ele fica feliz como uma criança. Isso não é coisa de pessoa má. Cláudia olhou para a filha com um misto de ternura e exasperação. Isabela, as coisas não são tão simples assim. São sim, mamãe. Às vezes os adultos é que complicam. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Cláudia, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Me dá 3 meses para provar que mudei. 3 meses onde sua mãe volta a trabalhar comigo, mas com total liberdade para sair, se eu fizer alguma coisa que a desagrade, ou se ela não se sentir bem tratada. E se no final desses 3 meses eu achar que o senhor não mudou, então eu pago uma indenização generosa para sua mãe e nunca mais incomodo a família de vocês. Dona Conceição olhou para Ricardo surpresa. Senhor Ricardo, o senhor não precisa. Preciso sim, Conceição. Preciso provar para sua filha que entendi a gravidade do que fiz e que estou comprometido em ser diferente. Cláudia ficou pensativa. E quanto tempo a mãe teria que trabalhar por dia? O tempo que ela quiser. Se ela quiser trabalhar só meio período, tudo bem. Se ela quiser tirar férias toda semana, tudo bem. Se ela quiser trabalhar de casa alguns dias, também tudo bem. Com o salário integral. Com o salário integral, mais um reajuste de 20% pelo tempo que ela ficou fora. Cláudia olhou para a mãe. Mãe, a senhora quer mesmo voltar a trabalhar com ele? Dona Conceição suspirou. Filha, eu sempre gostei do meu trabalho lá. Gostava de cuidar das coisas, de organizar, de sentir que estava ajudando. E se o senhor Ricardo realmente mudou, pode ser bom para os dois. Então está bem, Cláudia disse finalmente. 3 meses de teste. Mas se o senhor fizer qualquer coisa que desagrade minha mãe, qualquer coisa mesmo, eu vou pessoalmente buscar ela. E o senhor vai nos deixar em paz para sempre. Aceito as condições, Ricardo disse imediatamente. Isabela bateu palmas. Que bom! Agora vamos ser uma família de novo. A simplicidade com que ela via as relações humanas continuava surpreendendo todos. Não somos família, Isabela, Cláudia corrigiu. Somos pessoas que estão dando uma segunda chance uma para a outra. É a mesma coisa, Isabela insistiu. Família é quem cuida um do outro, não é só quem tem o mesmo sangue. Nos dias seguintes, Dona Conceição voltou ao escritório de Ricardo. A empresa havia mudado muito nos 2 anos em que ele esteve afastado. Os sócios tocavam o negócio de forma mais automática, menos pessoal. Os funcionários pareciam mais tensos, menos à vontade. Ricardo percebeu isso imediatamente quando voltou a frequentar o escritório algumas manhãs por semana. Conceição, ele disse no primeiro dia dela de volta. O ambiente aqui está diferente. Está sim, senhor Ricardo. As pessoas parecem com medo de falar, de sugerir coisas.
de ser elas mesmas. Com medo de quê? Com medo de errar e ser demitidas como eu fui. A observação foi como um tapa na cara de Ricardo. Sua forma de liderar antes do acidente havia criado um ambiente de medo na empresa. As pessoas não confiavam nele da mesma forma que ele não confiava nas pessoas. Conceição, como eu posso reverter isso? Começa conversando com as pessoas, Sr. Ricardo, pedindo desculpas para quem merece, mostrando que o senhor mudou através de ações, não só de palavras. Por onde eu começo? Pelos funcionários que o senhor tratou mal antes do acidente, especialmente aqueles que foram demitidos injustamente ou que saíram da empresa por causa do ambiente tenso. Ricardo passou os dias seguintes fazendo uma lista mental de todas as pessoas que ele havia tratado mal ao longo dos anos. A lista era longa e dolorosa. Marcos, o engenheiro que ele demitiu por suspeitar que estava desviando o material, só para descobrir depois que o problema era no sistema de controle. Fernanda, a arquiteta que ele humilhou em público por causa de um projeto que não havia dado certo, sendo que a culpa era de informações erradas que ele mesmo havia fornecido. Roberto, o contador que ele acusou de irregularidades até descobrir que era um problema no software. A lista parecia não ter fim. Conceição, Ricardo disse numa manhã, eu preciso da sua ajuda para localizar essas pessoas e conversar com elas. O senhor tem certeza, senhor? Ricardo, algumas delas podem não querer falar com o senhor. Eu sei, e elas têm todo o direito de não querer, mas eu preciso tentar. Dona Conceição passou os dias seguintes fazendo ligações, enviando e-mails, usando sua rede de contatos para localizar os ex-funcionários. Alguns aceitaram conversar, outros se recusaram, alguns nem responderam ao contato. O primeiro encontro foi com Marcos, o engenheiro. Ele aceitou encontrar Ricardo num café neutro no centro da cidade. Quando Ricardo chegou na cadeira de rodas, Marcos não disfarçou a surpresa. Ricardo, o que aconteceu com você? Acidente de carro há 2 anos, mas não foi isso que me trouxe aqui. Eles se acomodaram numa mesa reservada no canto do café. Marcos, Ricardo começou, eu vim te pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por ter te demitido de forma injusta, por ter te acusado de roubo sem ter certeza, por ter manchado sua reputação profissional. Marcos ficou em silêncio por um momento mexendo no café. Você sabe que eu demorei 8 meses para conseguir outro emprego depois daquilo? Não sabia, mas imagino que sim. Você sabe que até hoje, quando algumas empresas fazem referência sobre mim, elas descobrem que fui demitido por suspeita de roubo? Ricardo sentiu o estômago apertar. Marcos, eu posso fazer alguma coisa para reparar isso? Pode. Pode escrever uma carta de referência explicando que eu fui demitido por engano, que você reconhece o erro e que eu sempre fui um funcionário íntegro e competente. Faço isso hoje mesmo. E pode pagar a diferença salarial dos 8 meses que eu fiquei desempregado. Ricardo não hesitou. Quanto você quer? Marcos mencionou um valor que era alto, mas justo. Aceito. Vou transferir ainda esta semana. Marcos olhou para Ricardo com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Por que você está fazendo isso agora? Por causa do acidente? Não por causa do acidente. Por causa da culpa que eu carrego há anos. E porque finalmente entendi que ser bem-sucedido nos negócios não justifica ser uma pessoa ruim com os outros. A conversa durou mais de 2 horas. Marcos contou sobre as dificuldades que enfrentou, sobre como a demissão injusta afetou sua autoestima, sua confiança, seus relacionamentos. Ricardo ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra, entendendo pela primeira vez o verdadeiro impacto de suas ações nas vidas das pessoas. Marcos, ele disse no final, eu sei que uma desculpa não apaga o que aconteceu, mas espero que pelo menos ajude você a seguir em frente sem carregar mágoa. A mágoa eu já superei há tempo, Ricardo. Guardar mágoa só fazia mal para mim, mas é bom saber que você reconhece que errou. Eles se despediram de forma cordial, não como amigos, mas como 2 pessoas que haviam encontrado uma forma de fechar um ciclo doloroso. Os encontros seguintes foram similares. Fernanda, a arquiteta, chorou quando Ricardo pediu desculpas pela humilhação pública. Roberto, o contador, disse que havia perdido a confiança em si mesmo por meses depois da acusação injusta. Cada conversa era dolorosa, mas necessária. Ricardo estava descobrindo que pedir perdão era mais difícil que perdoar, mas também era mais libertador. Conceição, ele disse depois de uma semana de encontros, como você conseguiu me perdoar tão facilmente quando eu demorei tanto para aprender a pedir perdão? Porque perdoar não é sobre o outro pessoa, senhor Ricardo. É sobre liberta a gente mesmo do peso da mágoa. Enquanto isso, os progressos físicos de Ricardo continuavam impressionantes. Ele já conseguia ficar de pé por alguns minutos segurando numa bengala,
Dr. Henrique estava eufórico com a evolução. Sr. Ricardo, em mais algumas semanas o senhor vai estar caminhando normalmente. Doutor, posso te perguntar uma coisa? Claro. O senhor acredita que essa recuperação está relacionada com mudanças emocionais? Dr. Henrique sorriu. Sr. Ricardo, em 30 anos de profissão, eu aprendi que o corpo humano é muito mais complexo do que a medicina tradicional admite. Já vi pessoas se curarem de doenças incuráveis depois de resolverem traumas emocionais. Já vi outras pessoas desenvolverem doenças físicas depois de grandes sofrimentos psicológicos. Corpo e mente são uma coisa só. Então é possível que eu tenha ficado na cadeira por culpa? É possível que o senhor tenha ficado na cadeira porque inconscientemente sentia que merecia sofrer, e que agora está se curando porque finalmente se perdoou. A teoria fazia sentido para Ricardo. Toda vez que ele resolvia um conflito do passado, toda vez que pedia desculpas para alguém que havia machucado, ele sentia uma melhora física. Era como se seu corpo estivesse sendo liberado de prisões invisíveis. Foi durante uma dessas sessões de fisioterapia que Ricardo teve uma ideia que mudaria tudo. Dr. Henrique, o senhor conhece casos de outras pessoas que ficaram paralisadas por questões emocionais? Conheço alguns. Por quê? E se a gente criasse um programa de tratamento que combinasse fisioterapia tradicional com terapia emocional, para ajudar pessoas que podem estar passando pela mesma coisa que eu passei? Dr. Henrique ficou animado. Seria revolucionário, Sr. Ricardo. Eu sempre acreditei nessa abordagem integrada, mas nunca tive recursos para desenvolver um programa assim. E se eu financiasse esse programa? E se criássemos um centro de reabilitação que tratasse a pessoa toda, não só o problema físico? O senhor está falando sério? Completamente sério. Quero transformar minha experiência em algo que possa ajudar outras pessoas. Dr. Henrique se animou ainda mais. Seria preciso uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, tudo o que for necessário. E seria preciso um espaço adequado, equipamentos modernos. Eu tenho recursos para isso. Sr. Ricardo, isso seria um sonho realizado. Para mim também, doutor. Seria uma forma de transformar todo o sofrimento que causei e que passei em alguma coisa útil. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou no projeto do Centro de Reabilitação com uma energia que não sentia há anos. Era como se tivesse encontrado um propósito maior que simplesmente se recuperar. Ele queria ajudar outras pessoas a passar pelo processo que ele estava passando. Conceição, ele disse numa tarde, você acha que eu estou fazendo isso pela razão certa? Como assim, Sr. Ricardo? Você acha que eu estou criando esse centro para ajudar as pessoas? Ou para me sentir melhor comigo mesmo? Dona Conceição pensou por um momento. Acho que pode ser os dois, Sr. Ricardo. Às vezes as melhores ações nascem de motivações mistas. O importante é que o resultado vai ajudar pessoas que precisam. E você acha que as pessoas vão confiar num centro criado por alguém como eu? Alguém que foi tão duro e injusto no passado? Acho que vão confiar justamente por isso, Sr. Ricardo. Porque o senhor passou pela experiência de ser uma pessoa ruim e conseguiu mudar. Isso dá mais credibilidade do que alguém que sempre foi bonzinho. A observação de Dona Conceição fez sentido para Ricardo. Talvez sua experiência negativa pudesse ser transformada em credibilidade para ajudar outros. Foi então que Isabela deu a sugestão que definiria tudo. Era uma tarde de sábado, e ela estava brincando no escritório enquanto Ricardo planejava o centro. Tio Ricardo, ela disse de repente, posso dar uma ideia? Pode dar quantas quiser. E se o centro tivesse um nome que lembrasse que as pessoas podem mudar? Que tipo de nome? Centro Recomeço. Porque todo mundo merece uma chance de recomeçar. Ricardo parou o que estava fazendo e olhou para a menina. Isabela, esse é o nome perfeito. Centro Recomeço. Um lugar onde as pessoas podem recomeçar não só fisicamente, mas emocionalmente também. Naquela tarde, Ricardo ligou para Dr. Henrique e comunicou a decisão. Doutor, encontrei o nome para nosso projeto. Centro Recomeço, um lugar onde as pessoas podem recomeçar suas vidas de forma integral. Perfeito, Sr. Ricardo. Quando começamos? Já começamos. Vou comprar um terreno na semana que vem e contratar os arquitetos. Quero que esteja funcionando em 6 meses. 6 meses é muito pouco tempo. Então vamos trabalhar dia e noite. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Enquanto os planos para o Centro Recomeço tomavam forma, Ricardo continuava sua jornada pessoal de reparação. Ele havia conseguido conversar com a maioria dos ex-funcionários que havia tratado mal,
Havia feito transferências bancárias para compensar prejuízos. Havia escrito cartas de recomendação para limpar reputações manchadas. Cada gesto de reparação trazia uma sensação de alívio, como se ele estivesse tirando pesos invisíveis dos ombros. O mais impressionante era como essas ações estavam impactando sua recuperação física. A cada semana, Ricardo conseguia andar um pouco mais, ficar de pé por mais tempo, subir mais degraus. Era como se seu corpo estivesse respondendo diretamente à cura de sua alma. Tio Ricardo, Isabela disse numa de suas visitas, o senhor está quase andando normal de novo. Quase, Isabela. Mas ainda preciso da bengala. Não precisa mais não. O senhor só acha que precisa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo quando as pessoas estão curadas por dentro. E o senhor já está. E se eu cair? Não vai cair. E mesmo que caia, vai levantar de novo. Porque agora o senhor sabe que pode. Naquele dia, pela primeira vez em 2 anos, Ricardo decidiu tentar andar sem a bengala. Era assustador, mas ele confiava na intuição de Isabela. Ela havia estado certa sobre tudo até agora. Devagar, ele soltou a bengala e deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e continuou andando com as pernas um pouco bambas, mas firmes, até atravessar todo o corredor de sua casa. Antônio, que estava assistindo, começou a chorar. Senhor Ricardo, o senhor conseguiu. Consegui? Ricardo disse, mal acreditando. Consegui mesmo. Quando ele contou para Dona Conceição no dia seguinte, ela também se emocionou. Senhor Ricardo, é um milagre. Não é um milagre, Conceição. É o poder do perdão e da segunda chance. É isso que vamos ensinar para as pessoas no Centro Recomeço. 6 meses depois daquela tarde em que Ricardo conseguiu andar sem bengala, ele estava em pé na frente de um prédio moderno de 3 andares, segurando uma tesoura dourada na mão. A placa na entrada brilhava sob o sol da manhã. Centro Recomeço. Reabilitação integral. Dezenas de pessoas se aglomeravam para a inauguração oficial. Pacientes em cadeiras de rodas, familiares esperançosos, profissionais da saúde, jornalistas, funcionários da construtora de Ricardo. Era um dia que ele havia sonhado por meses, mas que 3 anos atrás teria considerado impossível. Dona Conceição estava na primeira fileira, usando um vestido azul que Ricardo havia comprado especialmente para a ocasião. Ao lado dela, Isabela balançava as pernas na cadeira com aquele sorriso doce que havia mudado tudo. Cláudia estava ao lado da filha, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela olhava para Ricardo sem hostilidade. Antônio estava ali também, não mais como cuidador, mas como amigo da família. Dr. Henrique estava radiante, vendo um sonho profissional se tornar realidade. Há 1 ano atrás, Ricardo começou a falar no microfone. Eu estava numa cadeira de rodas, não só fisicamente paralisado, mas emocionalmente morto por dentro. Eu havia perdido a capacidade de confiar nas pessoas, de me relacionar, de amar. Mais importante, havia perdido a capacidade de me perdoar pelos erros que cometi. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. Foi uma menina de 8 anos que me ensinou que milagres existem, mas eles não acontecem como a gente espera. Eles acontecem quando a gente encontra coragem para mudar, para pedir perdão, para recomeçar. Ricardo cortou a fita vermelha e as portas do Centro Recomeço se abriram. O prédio era impressionante. No térreo, uma recepção acolhedora dava acesso a salas de fisioterapia equipadas com tecnologia de ponta. Havia uma piscina terapêutica, salas de terapia ocupacional, um ginásio completo para atividades físicas. No 2º andar ficavam os consultórios dos psicólogos e terapeutas, além de uma biblioteca com livros sobre superação e desenvolvimento pessoal. No 3º andar havia apartamentos para pacientes que vinham de outras cidades para tratamentos prolongados. Mas o que tornava o Centro Recomeço único não eram os equipamentos ou a estrutura, era a filosofia por trás do tratamento. Aqui nós não tratamos só o corpo, Ricardo explicava para cada visitante. Nós tratamos a pessoa inteira, porque às vezes a paralisia não está só nas pernas, está no coração também. Cada paciente era acompanhado por uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e, quando necessário, assistente social. O tratamento era personalizado não só para as necessidades físicas, mas para as questões emocionais de cada pessoa. A primeira paciente oficial foi Mariana, uma mulher de 35 anos que havia ficado paraplégica num acidente de carro há 3 anos. Ela chegou ao centro deprimida, revoltada, sem esperança. Doutor, ela disse para Ricardo no primeiro encontro, eu já tentei de tudo. Fiz fisioterapia, hidroterapia, acupuntura. Nada funciona. Acho que vou ficar assim para sempre. Ricardo olhou para ela com a compreensão de quem havia passado pela mesma situação.
Mariana, posso te perguntar uma coisa? O acidente foi culpa sua? Não, foi culpa do outro motorista, ele estava bêbado. E mesmo assim você se culpa? Mariana ficou surpresa. Como o senhor sabe? Porque eu também me culpava por coisas que não eram totalmente minha culpa. E culpa não resolvida pode paralisar muito mais que um acidente. O caso de Mariana se tornou um exemplo do método do Centro Recomeço. Nas sessões com a psicóloga, ela descobriu que se sentia culpada por ter saído de casa naquela noite, por ter discutido com o marido, por ter sido teimosa em dirigir sozinha. Era uma culpa irracional, mas que estava impedindo sua recuperação física. À medida que ela trabalhava essas questões emocionais nas sessões de terapia, seu corpo começava a responder melhor à fisioterapia. Não foi um milagre instantâneo como no caso de Ricardo, mas foi um progresso consistente e duradouro. Senhor Ricardo, Dr. Henrique disse após 3 meses de funcionamento do centro. Os resultados estão sendo extraordinários. Nossa taxa de sucesso está 50% acima da média nacional. Sucesso como, doutor? Pacientes que conseguem recuperar movimento, que voltam a andar, que recuperam qualidade de vida. Mas mais importante que isso, pacientes que recuperam a esperança. Era isso que mais orgulhava Ricardo. Não eram apenas os sucessos físicos, mas ver pessoas redescobrindo a alegria de viver. Isabela havia se tornado a mascote não oficial do centro. Depois da escola, ela aparecia para ajudar os pacientes. Ricardo descobriu que a menina realmente tinha um dom especial para conectar com pessoas que estavam sofrendo. Ela não tinha medo de perguntas diretas, não tinha constrangimento com cadeiras de rodas ou aparelhos médicos, e tinha uma sabedoria natural para dizer exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. Tia Mariana, ela disse numa tarde para a primeira paciente, por que você não tenta perdoar o homem que causou o acidente? Perdoar? Ele destruiu minha vida, mas ficar com raiva dele não está ajudando você a melhorar. É só gastando sua energia numa coisa que não vai mudar. A observação de Isabela levou Mariana a uma reflexão profunda. Nas sessões seguintes, ela trabalhou a questão do perdão, não como um favor para o motorista bêbado, mas como uma forma de se libertar da raiva que estava consumindo sua energia. E, coincidência ou não, foi justamente depois dessa decisão que ela conseguiu dar seus primeiros passos com apoio. Senhor Ricardo, ela disse chorando de emoção, eu consegui dar 3 passos. Conseguiu, Mariana, e vai conseguir muito mais ainda. Histórias como a de Mariana se repetiam constantemente no Centro Recomeço. João, um rapaz de 24 anos, que havia ficado paraplégico num acidente de moto, descobriu que sua paralisia estava relacionada com culpa por ter decepcionado os pais com suas escolhas de vida. Ana, uma senhora de 55 anos que não conseguia recuperar os movimentos após um AVC, percebeu que estava se punindo inconscientemente por ter sido muito rígida com os filhos. Carlos, um homem de 40 anos, entendeu que sua resistência à fisioterapia estava ligada ao medo de decepcionar a esposa novamente se não conseguisse voltar ao normal. A conexão entre emocional e físico é muito mais forte do que imaginamos. Ricardo explicava numa entrevista para um jornal médico. Quando tratamos só o corpo, estamos tratando apenas uma parte do problema. Quando tratamos a pessoa toda, os resultados são surpreendentes. A entrevista repercutiu nacionalmente e o Centro Recomeço começou a receber pacientes de todo o Brasil. Com o sucesso do centro, Ricardo decidiu expandir o programa de ajuda. Ele criou um fundo para custear tratamentos de pessoas que não tinham condições de pagar, uma parceria com o SUS para atender pacientes da rede pública e um programa de treinamento para profissionais de outros estados que queriam aplicar o método em suas cidades. Senhor Ricardo, Dona Conceição disse numa tarde, o senhor sabe que virou uma pessoa completamente diferente, né? Como assim, Conceição? Antes o senhor só pensava em ganhar dinheiro, em crescer a empresa, em ser bem-sucedido. Agora o senhor só pensa em ajudar as pessoas. E isso é bom ou ruim? É maravilhoso. É a pessoa que o senhor sempre foi por dentro, mas que estava escondida atrás do medo. 1 ano depois da inauguração do Centro Recomeço, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Era um homem na casa dos 50, bem vestido, dirigindo um carro caro. Ele entrou no centro caminhando com dificuldade, apoiado numa bengala.
Eu gostaria de falar com o Dr. Ricardo Almeida, ele disse na recepção. Sou eu, Ricardo se apresentou. Meu nome é Fernando Silva. Eu sou empresário aqui de São Paulo e ouvi falar do seu trabalho. Em que posso ajudá-lo? Bom, eu tive um derrame há 6 meses. Perdi parte dos movimentos do lado esquerdo. Já fiz todo tipo de tratamento, mas não melhoro. Meus médicos dizem que é questão de tempo, mas eu acho que tem alguma coisa a mais. O que o senhor acha que pode ser? Fernando hesitou. Doutor, posso ser franco com o senhor? Claro, eu fiz muita gente sofrer na minha vida profissional. Fui duro, injusto, desonesto às vezes. Destruí carreiras, prejudiquei pessoas, e agora eu fico pensando se isso que está acontecendo comigo não é uma espécie de justiça. Ricardo sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Era como estar olhando para si mesmo 3 anos atrás. Senhor Fernando, o senhor quer saber o que eu acho? Quero. Acho que o senhor está no lugar certo e que chegou na hora certa. Eles conversaram por 2 horas naquele primeiro encontro. Fernando contou sobre os funcionários que havia demitido injustamente, sobre as práticas questionáveis que havia adotado nos negócios, sobre como havia perdido a confiança da família por ser muito focado no trabalho e pouco presente emocionalmente. É impressionante, Ricardo disse no final da conversa. Sua história é muito parecida com a minha. O senhor passou por isso também? Passei. E posso te dizer que é possível sair dessa situação, mas não é fácil e não é rápido. O que eu preciso fazer? Precisa se dispor a olhar para dentro de si mesmo, reconhecer os erros, pedir perdão para quem merece e, principalmente, aprender a se perdoar. Fernando começou o tratamento no Centro Recomeço na semana seguinte. Como todos os pacientes, ele foi avaliado não só fisicamente, mas emocionalmente. E como Ricardo havia suspeitado, sua resistência à recuperação estava diretamente ligada à culpa que carregava. O tratamento de Fernando se tornou um dos casos mais documentados do centro. A cada sessão de terapia onde ele trabalhava questões de culpa e perdão, havia melhoras correspondentes na fisioterapia. Quando ele finalmente conseguiu ligar para ex-funcionários e pedir desculpas, recuperou parte dos movimentos da mão esquerda. Quando escreveu uma carta para os filhos admitindo seus erros como pai, conseguiu melhorar significativamente a coordenação motora. Doutor, ele disse para Ricardo após 6 meses de tratamento. Isso parece magia, mas eu sei que não é. O que é então? É a prova de que somos muito mais integrados do que imaginamos. Corpo, mente e espírito são uma coisa só. Fernando se tornou não apenas um paciente recuperado, mas um defensor do método do Centro Recomeço. Ele começou a indicar outros empresários que passavam por situações similares. Criou um grupo de apoio para executivos que estavam lidando com culpa relacionada a práticas profissionais questionáveis e até investiu financeiramente na expansão do centro. Senhor Ricardo, ele disse numa conversa, o senhor salvou minha vida, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Não fui eu que salvei Fernando. Foi você que teve coragem de se salvar. Eu só ofereci o caminho. A repercussão do Centro Recomeço ultrapassou as fronteiras do tratamento médico. Universidades começaram a estudar o método. Outros países enviaram profissionais para conhecer a abordagem, e Ricardo foi convidado para palestras em congressos internacionais. Mas o que mais o emocionava eram as pequenas vitórias diárias. Uma avó que voltou a andar para brincar com os netos, um pai que recuperou os movimentos para abraçar os filhos, uma jovem que voltou a ter esperança no futuro. Tio Ricardo, Isabela disse numa tarde agora com 10 anos e ainda mais sábia. O senhor sabe que virou herói? Herói como, Isabela? Herói de verdade. Não desses de filme que salvam o mundo com superpoderes. Herói de verdade, que salva pessoas uma de cada vez com amor. A definição de heroísmo da menina tocou Ricardo profundamente. E você, Isabela? O que quer ser quando crescer? Quero continuar ajudando pessoas como você faz, mas do meu jeito. E que jeito é esse? Lembrando elas de que sempre dá para recomeçar, sempre dá para ser uma pessoa melhor, sempre dá para escolher o amor em vez do medo. Durante uma das festividades de aniversário do Centro Recomeço, Ricardo estava observando a movimentação no salão principal. Pacientes dançando com suas famílias, alguns ainda em cadeiras de rodas, outros já caminhando. Profissionais confraternizando com pessoas que haviam ajudado a se recuperar. Crianças correndo entre as mesas, trazendo alegria para um ambiente que já havia visto tanto sofrimento, transformado em esperança. Senhor Ricardo, Dona Conceição se aproximou. Em que o senhor está pensando? Estou pensando que há 5 anos eu era um homem amargo,
desconfiado, que acreditava que o mundo inteiro estava contra mim. E hoje eu entendo que o mundo estava só esperando eu parar de lutar contra ele e começar a colaborar com ele. O senhor se arrepende de alguma coisa? A pergunta de Dona Conceição o pegou de surpresa. Me arrependo de ter demorado tanto para aprender essas lições. Me arrependo de ter machucado tanta gente pelo caminho, mas não me arrependo de ter passado por tudo isso, porque foi isso que me trouxe até aqui. E se o senhor pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa? Ricardo pensou por um momento. Mudaria a forma como tratei as pessoas, mas não mudaria o fato de ter passado pela experiência, porque foi ela que me ensinou que a vida não é sobre não cair, é sobre aprender a se levantar, e principalmente, sobre ajudar outros a se levantarem também. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, e o Centro Recomeço estava silencioso, Ricardo fez uma caminhada pelos corredores. Parou na sala de fisioterapia onde havia dado seus primeiros passos hesitantes. Passou pela biblioteca onde tantos pacientes haviam encontrado inspiração em histórias de superação. Subiu até os apartamentos onde pessoas de todo o Brasil vinham em busca de uma nova chance. Tudo aquilo havia nascido de seu sofrimento, de seus erros, de sua paralisia física e emocional. No último andar, Ricardo encontrou uma placa que Isabela havia sugerido e que ele havia mandado instalar discretamente numa parede. Às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir do que somos realmente capazes de construir. Ele ficou ali parado por alguns minutos, refletindo sobre a jornada, de empresário arrogante e desconfiado a criador de um centro que já havia ajudado centenas de pessoas, de homem paralisado física e emocionalmente, a alguém que ensinava outros a encontrarem sua própria cura. 2 anos depois da inauguração do Centro Recomeço, Ricardo recebeu um convite especial. O Hospital das Clínicas queria homenageá-lo por sua contribuição para a área de reabilitação. Era um reconhecimento médico oficial pela eficácia do método que havia desenvolvido. Durante a cerimônia de premiação, Ricardo foi chamado ao palco para fazer um discurso. Ele olhou para a plateia cheia de médicos, pesquisadores, autoridades. Na primeira fileira, estavam as pessoas mais importantes de sua vida: Dona Conceição, Isabela, Cláudia, Antônio, Dr. Henrique. Senhoras e senhores, Ricardo começou. Eu estou aqui hoje não como um especialista em medicina, não como um pesquisador acadêmico, mas como alguém que viveu na própria pele o que é estar quebrado por dentro e descobrir que é possível se reconstruir. Ele contou sua história, sem omitir os detalhes dolorosos, sem minimizar seus erros. Falou sobre como havia tratado mal os funcionários, como havia demitido Dona Conceição injustamente, como havia se tornado uma pessoa amarga e desconfiada. A paralisia física foi só o reflexo da paralisia emocional que eu já vivia há anos. Ele explicou: o que aprendi ao longo desses 5 anos é que cura verdadeira não é só recuperar movimentos ou funções do corpo. Cura verdadeira é recuperar a capacidade de amar, de confiar, de se conectar com outras pessoas e, principalmente, de se perdoar pelos erros do passado e se comprometer com escolhas melhores no futuro. A plateia estava em silêncio absoluto. Se existe algum mérito no trabalho do Centro Recomeço, é por ele lembrar que somos seres integrais, que não dá para tratar o corpo sem cuidar da alma, que não dá para curar o físico sem curar o emocional. No final do discurso, Ricardo olhou diretamente para Isabela. Quero dedicar este prêmio a uma menina que um dia chegou para mim no parque e disse que podia me fazer andar de novo. Ela não estava falando só das pernas, ela estava falando da vida inteira, e ela cumpriu a promessa. Isabela sorriu e acenou para ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter sido a catalisadora de tamanha transformação. Após a cerimônia, durante o coquetel, Ricardo foi abordado por vários profissionais interessados em aplicar o método do Centro Recomeço em suas cidades. Dr. Almeida, um médico de Brasília, perguntou: o senhor tem planos de franchising do método? Não, Ricardo respondeu. Não é uma franquia, é uma filosofia. E filosofia não se vende, se compartilha. Qualquer profissional que quiser aplicar esses conceitos tem meu apoio total. Gratuitamente? Gratuitamente. Porque quanto mais pessoas forem ajudadas, melhor para todos. Essa atitude de Ricardo chamou a atenção da mídia e ele se tornou referência nacional em tratamento integral de reabilitação. Mas ele fazia questão de sempre dividir o crédito com toda a equipe e, principalmente, de contar que tudo havia começado com uma menina de 8 anos que acreditou nele quando ele não acreditava mais em si mesmo. Na véspera do 3º aniversário do Centro Recomeço, Ricardo estava em casa organizando os discursos para a celebração, quando Dona Conceição bateu na porta do escritório. Senhor Ricardo, posso interromper?
Sempre, Conceição. Ela entrou carregando uma bandeja com café e bolo. Pensei que o senhor pudesse estar com fome. Era um ritual que eles haviam retomado. O café da tarde no escritório, conversando sobre os planos, sobre os pacientes, sobre a vida. Conceição, Ricardo disse depois de alguns minutos de conversa descontraída. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente me perdoou completamente? Ou ainda guarda algum ressentimento por tudo que eu fiz? Dona Conceição sorriu. Senhor Ricardo, perdão verdadeiro não é fingir que nada aconteceu. É aceitar que aconteceu, entender por que aconteceu e escolher seguir em frente sem carregar peso no coração. E você consegue fazer isso? Consigo, porque olho para o Senhor hoje e vejo uma pessoa completamente diferente. Vejo alguém que transformou sua dor em propósito, seus erros em aprendizado, sua queda em recomeço. E se eu voltasse a ser como era antes? Se eu decepcionasse você de novo? Não vai voltar, ela disse com certeza. Como você pode ter tanta certeza? Porque pessoa que passa pelo que o Senhor passou, que aprende o que o Senhor aprendeu, que ajuda quem o Senhor está ajudando, essa pessoa não volta atrás. Pode tropeçar às vezes, pode cometer erros pequenos, mas não volta a ser a pessoa ruim que era antes. A confiança de Dona Conceição em sua transformação emocionou Ricardo profundamente. No dia da celebração do 3º aniversário, o Centro Recomeço estava lotado. Pacientes atuais, ex-pacientes, familiares, profissionais, autoridades locais, jornalistas. Havia também pessoas que Ricardo nem conhecia pessoalmente, mas que haviam sido tocadas pela história do centro. O evento não era só uma festa, mas uma demonstração viva de que mudança verdadeira é possível, de que segundas chances funcionam, de que amor e perdão têm poder real de cura. Durante seu discurso final, Ricardo quis contar uma história que resumia tudo o que havia aprendido. Há algumas semanas, ele começou. Chegou aqui no centro um rapaz de 20 anos que havia ficado paraplégico num acidente de moto. Ele estava revoltado, agressivo, não aceitava ajuda de ninguém. Na primeira consulta, ele me disse: Doutor, eu não quero melhorar, eu quero morrer. Era exatamente o que eu sentia há 5 anos atrás. Ricardo fez uma pausa, olhando para a plateia. Sabem o que eu respondi para ele? Respondi: eu entendo você querer morrer, porque eu também já quis. Mas se você me der uma chance, posso te mostrar como é bom estar vivo de verdade. 3 meses depois, esse rapaz não só voltou a andar, como se tornou voluntário do centro, ajudando outros pacientes que chegam com a mesma revolta que ele sentia. A plateia aplaudiu emocionada. Isso me ensinou que nossa história nunca está terminada, enquanto ainda temos oportunidade de escrever capítulos novos. E que o capítulo mais bonito de uma vida pode ser exatamente aquele que vem depois do maior sofrimento. Ricardo concluiu o discurso, olhando diretamente para Isabela, que agora estava com 12 anos, mas mantinha o mesmo sorriso sábio de quando era pequena. Quero terminar agradecendo a uma pessoa muito especial, que me ensinou que milagres não são coisas mágicas que acontecem sem explicação. Milagres são o resultado de pessoas que escolhem acreditar, que escolhem amar, que escolhem não desistir nem de si mesmas nem dos outros. Obrigado, Isabela, por ter acreditado em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Ricardo, Dona Conceição, Isabela, Cláudia e Antônio ficaram sentados na recepção do centro, conversando sobre os 5 anos que haviam se passado desde aquele primeiro encontro no parque. Tio Ricardo, Isabela disse, posso te contar um segredo? Pode contar todos os segredos que quiser. Naquele primeiro dia que eu te encontrei no parque, eu não sabia se ia conseguir te ajudar mesmo. Não sabia? Não, eu só sabia que precisava tentar. Minha avó sempre dizia que a gente não precisa ter certeza de que vai conseguir ajudar alguém. A gente só precisa ter certeza de que vai tentar. E se não tivesse funcionado? Teria funcionado de outro jeito. Pode ser que você não tivesse voltado a andar, mas com certeza teria voltado a viver. A sabedoria de Isabela continuava surpreendendo todos, mesmo depois de tantos anos. E o que você aprendeu com tudo isso? Ricardo perguntou. Aprendi que todo mundo tem dentro de si a capacidade de mudar, de melhorar, de começar de novo. Às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente para lembrar disso. Enquanto conversavam, Ricardo olhou ao redor do centro que havia se tornado sua maior realização. Não pela estrutura física, não pelos equipamentos modernos, não pelo reconhecimento que havia recebido, mas porque ali, todos os dias, pessoas descobriam que suas histórias não estavam terminadas, que sempre era possível escrever um capítulo melhor,
que quedas podiam ser transformadas em recomeços. Ricardo Almeida havia começado essa jornada como um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente quebrado, fisicamente paralisado e espiritualmente perdido. Terminou como um homem que havia encontrado seu verdadeiro propósito: mostrar para outras pessoas que não importa o quão fundo a gente caia, sempre é possível se levantar de novo. E mais importante, que quando a gente se levanta, pode estender a mão para ajudar outros a fazer o mesmo. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia vivido. A traição que descobriu no casamento, a paranoia que o consumiu, a injustiça que cometeu com Dona Conceição, o acidente que o deixou numa cadeira de rodas, o encontro com Isabela que mudou tudo, a lenta recuperação física e emocional, a criação do Centro Recomeço. Cada parte dessa história havia sido necessária para chegar até ali. No final das contas, Ricardo entendeu que sua vida não havia sido quebrada pelo acidente ou pela paralisia. Sua vida havia sido salva por eles, porque foi através do sofrimento que ele aprendeu o que realmente importava. Foi através da queda que ele descobriu a força para se levantar. Foi através dos erros que ele encontrou o caminho para acertar. E foi através da sua própria cura que ele descobriu sua missão de ajudar outros a se curarem também. E assim, numa noite silenciosa de São Paulo, Ricardo Almeida caminhava para casa com suas próprias pernas, tendo certeza de que sua verdadeira vida havia começado no dia em que uma menina de 8 anos se aproximou dele num parque e disse: "Eu posso fazer você andar de novo." Ela não apenas havia cumprido a promessa, havia feito muito mais que isso. Havia o ensinado a viver de novo.